Paulo, servo de Yahushua Hamashia, chamado para apóstolo, preparado para o Evangelho do Eterno. Então aqui, Paulo também é representado como canal. As escrituras inteiras é o canal. Porque Paulo ele era um homem que perseguia as congregações, e também ele perseguia os homens que era do Eterno. Ele matava. Mas por fim o Eterno preparou ele para ele trazer verdadeiramente o Evangelho para salvar aquela alma. Então no seu caso você era o Paulo de Tarso, que ficava correndo atrás das escrituras para matar elas, mas não obedecia. Até que Yahushua apareceu para você, através desse canal e o arrebatamento, e agora você está sendo batizado num novo nome. Antes era Saulo, agora é Paulo, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então você vê aqui que foi prometido pelos profetas. Ou seja, o Eterno ele levantava homens para profetizar coisas que iriam acontecer tanto no tempo dele como nas coisas futuras. E assim também Paulo está citando como ele foi levantado pelo Eterno para falar novas coisas. E aqui também está sendo um simbolismo para vocês, que vocês estão sendo levantados para o Eterno para fazer outras coisas, tanto no tempo de vocês, como simbolismo para o futuro. Assim como o antigo nome de vocês era a velha criatura, agora o novo nome de vocês é a nova criatura. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então ele está falando que Yahushua, ele nasceu, segundo o que estava profetizado sobre ele, segundo a carne. Os profetas falaram que ele viria da descendência de Davi, e também ele veio através da carne ao mundo. Então, assim como as escrituras, ou melhor dizendo, assim como o canal está profetizando sobre a sua vitória também vai ser segundo a carne, no caso dando ela em forma de sacrifício. Declarado Filho do Altíssimo em poder, o poder de ressuscitar dentre os mortos, porque qualquer outra pessoa que obedecesse com integridade à palavra do Eterno, morria e continuava lá. Mas ele foi o único que conseguiu ressuscitar. Por exemplo, a gente tem Caim e Abel. Abel morreu sendo o sangue mais justo que tinha na terra, e mesmo assim ficou no seio de Abraão. E o próprio Yahushua, que foi um cordeiro preparado pelo Altíssimo com sangue diferente do da terra, quando morreu teve a capacidade de pagar pelos nossos pecados e ressuscitar. E agora será você também, você morrerá com poder. Porque o Eterno ele já pagou o teu preço. A questão foi que o sangue de Yahushua já não serve mais porque o arrebatamento já deu. E agora o seu próprio sangue será usado em forma de purificação. Porque agora vocês se tornaram Yahushuas. E Yahushua ele não foi filho do Eterno só porque ele obedeceu, não. Ele se tornou filho porque ele morreu. Se ele não tivesse morrido, ninguém tinha salvação. Segundo o Espírito de santificação. Lembrando que Espírito é entendimento. Então, segundo o entendimento de santificação. Pela ressurreição dos mortos, Yahushua Hamashiach, nosso Senhor. Então, Yahushua ele trouxe o entendimento de como se ressuscitar de dentre os mortos. Isso antes do arrebatamento e agora após. O antes do arrebatamento, o canal Espírito Santo ministra. E pós-arrebatamento, o canal que você está ouvindo agora. No caso, azeite na lâmpada. Pelo qual recebamos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então você vê que ele preparou a pessoa pela fé, pela obediência, pelo nome do Eterno. Então o que quer dizer? Que através das escrituras ele está preparando vocês para esse percurso, através da fé, que é o entendimento, para a santificação do seu nome, da palavra, entre os quais sois também vós chamado para serdes de Yahushua. Então você vê que Paulo era um cara que ele matava pessoas que seguiam a doutrina que Yahushua trouxe. Querendo ou não, ele era uma pessoa extremamente perversa. Mas mesmo assim ele foi também chamado para a salvação. Então até você, que estava numa vida extremamente ruim, foi chamado para a salvação pós-arrebatamento. Porque você conseguiu se preservar dentro de casa e achou o canal. Então significa que para você também existe salvação, desde que você queira. A todos que estáis em Roma, ou melhor dizendo, no mundo, amados do Eterno, chamados santos. Ou seja, o Eterno já está te chamando santo no futuro, porque ele vê que você vai chegar a essa parte. Graça e paz, obediência e salvação, de nosso Eterno Pai e Senhor Yahushua Hamashiach. Primeiramente, dou graças ao meu Eterno. Lembrando que graças é obediente. Então, Paulo está falando que ele dá graças ao Eterno. Ele dá obediência ao Eterno. Por Yahushua Hamashiach, por sua palavra. Só dá para ser obediente ao Eterno quando nós temos a palavra. Acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado a vossa fé. Quando ele fala em todo mundo, ele fala em todas as pessoas é anunciado a palavra, é anunciado o entendimento. Porque o Eterno, a quem sirve em meu espírito, ou seja, no entendimento, no evangelho de seu Filho, no que Yahushua ensinou, na palavra. Me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então você vê aqui que Paulo, que é o canal, ele já está fazendo as menções sobre vocês que vão ficar no arrebatamento. Já está preparando o caminho que vocês precisam trilhar.
Assim como o canal é João Batista, onde ele gritava no deserto, endireitai as suas veredas para o Senhor passar, assim também simboliza vocês, que vocês precisam endireitar os seus caminhos para que o Senhor venha habitar entre vós. Porque no Arraial dos Santos não dava para ter sujeira lá dentro. A pessoa que era suja era fulminada pelo Eterno. Então significa que agora que você está no Arraial dos Santos, que é o canal, toda a sujeira que pertencia dentro de você será fulminada pelo fogo. Quer dizer o quê? Que as práticas velhas que você fazia através do canal vai ser renovado. Então aquele costume de pecado que você tinha vai ser tirado à força. Então se por acaso você era viciado, a partir desse canal você não é mais. E não tem nem como mais ser, para ser sincero. Pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade do Eterno, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então aqui a oração é de ir ter convosco, quer dizer o quê? Que o Eterno ele sempre espera uma oração para que o Eterno vá acompanhar aquela pessoa na jornada. Não uma oração aí fuleira de querer um carro, uma moto, mas uma oração sincera e clara de salvação. E não também uma oração onde você vai se auto-apedrejar com um monte de palavra negativa, coloca tudo para fora e não perde solução nenhuma. Chega na presença do Eterno, fala que é isso e aquilo e fica por isso mesmo, não fala nem como. Senhor, eu sou isso daqui mesmo, mas como é que eu faço para sair dessa condição? Nem essa pessoa ora. E também, através desse canal, o Eterno chama essa condição, que no caso é o arrebatamento, para que vocês tenham essa presença do Eterno na vida de vocês. Porque como já foi gravado na mente, que se não desse o arrebatamento, a salvação não existiria. E meio que o Eterno ele já profetizou que todo Israel seria salvo. Lembrando que o Brasil é Israel. Então significa que todos que fazem parte do Brasil vão ser salvos, porque o ano dos gentios já terminou. E se por acaso tem outras pessoas que fazem parte de Israel, mas moram nos Estados Unidos ou em outro lugar fora do Brasil, tem que se lembrar que a descendência dos israelitas saíram do Brasil e foram lá para fora. Então significa que o que faz parte do sangue dos israelitas vai voltar. Então pode ter uma pessoa que ela não é brasileira, ou melhor dizendo, não é israelita, ela mora num estado diferente, mas a descendência dela puxa para o lado do Israel. E ela misteriosamente aprendeu espanhol, não sabe nem porquê, talvez trabalhava com isso, e ficou no arrebatamento, e agora está entendendo o canal só por causa disso, porque fez espanhol. De algum jeito o Eterno ele vai chamar a existência o que faz parte dele. E se por acaso você está pensando que o Eterno faz acepção de pessoas, e aonde entra os gentios nessa conversa? Lembre-se que o ano dos gentios já acabou, então significa que todos os anjos arrependidos estão nascendo somente agora na descendência de Israel. Antes os estrangeiros nasciam lá fora para que eles fossem chamados à salvação, os anjos arrependidos. E agora que acabou o ano dos gentios, significa que acabou a geração dos arrependidos na descendência dos gentios. Então todos que são anjos arrependidos vai nascer somente na descendência dos israelitas. E quem está nascendo lá fora não é humano, é um demônio, ou quando não é um demônio, é uma máquina vestida com uma roupa de carne. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Então Paulo está falando que deseja ver esses irmãos para passar algum conhecimento espiritual ou adquirir alguma coisa espiritual deles para que ele possa retribuir para outras pessoas. E isso também é referido nesse canal, de que Paulo, que é esse canal também, João Batista, Paulo e Arrucha, todo mundo é esse canal aqui das Escrituras, menos os traidores, eles estão comunicando e estão orando para que você tenha um dom espiritual através desse canal. Você tem um entendimento formidável de conseguir dar vida, a fim de que sejais confortados, ou seja, você foi encontrado em uma situação extremamente terrível, mas outras pessoas rogaram pela sua alma, e agora a oração veio atender sobre a sua vida. E como você encontrou esse canal, agora a sua presença está mais confortável perante o Eterno, porque a pior parte era você saber que alguma coisa está acontecendo, mas não saber como resolver este problema. Mas agora você tem a resposta e como resolver o problema. Então ficou menos pior a situação. Pior mesmo seria se a pessoa ficasse no arrebatamento, um monte de demônio lá fora, ela ficasse tranquila em casa, podemos dizer assim, e simplesmente não tinha mais nada que ela pudesse fazer. Uma hora ou outra o que estava lá fora pegaria o que está lá dentro. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Então está falando o quê? Que Paulo, ou o canal, ele seja consolado pela fé mútua, pelo entendimento mútuo entre os irmãos, para que todos tenham o mesmo entendimento, assim vossa como minha. O conhecimento de Paulo, ou a fé de Paulo, foi dar a vida para ser arrebatado. Não Paulo na questão lá do passado, mas o Paulo que está sendo direcionado agora. E a fé comum era salvação. A diferença é que os Paulos foram levados no arrebatamento. E agora os outros Paulos, ou Yahushas que ficaram,
eles também precisam ter a fé comum de dar a vida, ou a fé comum de ser salvo. Não quero, porém, irmãos, ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco. Então você vê que o Eterno está deliberando várias vezes em dar o arrebatamento. Mas ele só não dá o arrebatamento porque o canal ainda não está preparado. Possivelmente, quando ele estiver preparado, é aí que o arrebatamento está mais perto. Não é que agora o canal está pronto, acabou de postar e já deu o arrebatamento. Mas quando ele vê que o que tem aqui nesse canal é mais que suficiente para vocês salvarem, aí é possível que ele venha dar o arrebatamento num dia propício, para que fiquem poucos, não muitos. Mas até agora tenho sido impedido. Então tá vendo que está sendo impedido. O Espírito Santo, ou o próprio Yahushua, ou até mesmo os anjos estão pedindo para o Pai esperar mais um pouco porque o canal não está pronto, para também ter entre vós algum fruto, ou seja, para que vocês tenham um fruto de salvação, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Ele está falando que Paulo, o canal, ele é devedor a todo mundo. O canal ele veio justamente para pagar a sua conta que você ficou devendo. Porque a sua conta era o quê? Dar aquilo que o Eterno te deu. O Eterno te deu a salvação. Mas o que você dava para o Eterno era outra coisa. Então o canal ele veio para pagar a sua dívida, para que através do canal você saiba o que fazer. Tanto os sábios como ignorantes. Os sábios são os que têm a palavra, e os ignorantes são os que não têm a palavra. Mesmo assim, sábio também se torna ignorante quando ele não obedece aquilo que sabe. E o ignorante se torna sábio quando ele obedece de vez em quando alguma coisa que ele sabe que é errado. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então você percebe que essa mensagem só vai ser anunciada quando estiver pronta. Quer dizer o quê? Por agora você pode rodar a bolinha dos feeds aí e ver 50 views, 100, 2, porque o canal ainda não está pronto. Mas quando ele estiver pronto, você vai ver um número formidável de pessoas. Podemos dizer que vai ser o canal mais visitado durante anos, porque não me envergonho do Evangelho de Yahushua. Ou seja, ele não tem vergonha de obedecer aquilo que ele sabe. E você também não vai se envergonhar de obedecer o que Yahushua teve que obedecer, no caso, ter que dar a vida dele. Pois é o poder do Altíssimo. Ou seja, o fato de você conseguir dar a sua vida é o poder do Eterno se manifestando sobre você, para a salvação de todo aquele que crê, salvação de todo aquele que obedece. Primeiro do israelita, o povo comum, e também do grego, o povo israelita, mas que não obedecia. Porque nele se descobre a justiça do Eterno. Ou seja, porque nessas pessoas se descobre a obediência do Eterno. O Eterno profetizou que todo o povo israelita seria salvo, tanto o ramo natural como o ramo estrangeiro. Que o ramo estrangeiro nada mais seria do que a mistura do gene dos israelitas com o povo estrangeiro e saiu uma mistura mista, mas que também é israelita, querendo ou não, tem parte com o Eterno. Então o que é dele vai voltar e o que não é dele vai ficar nesse mundo. Porque nele se descobre a justiça do Eterno, de fé em fé. Então as pessoas descobrem a justiça do Eterno também, de entendimento em entendimento. Você entende uma coisa aqui, aí o Eterno te dá mais capacidade de obedecer. Aí ele te dá outro entendimento e você obedece mais ainda. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé, ou viverá da fé. O justo, a pessoa em si, ela vai viver do entendimento que o Eterno passa a ela. Um entendimento antigo era que quando a pessoa ficava doente, a justiça dela era tomar um remédio. Agora que o Eterno deu um novo entendimento, quando ela fica doente, ela manda a doença embora. Então ela vive desse entendimento, de mandar aquele problema embora. E agora você vai renovar o seu entendimento. O seu entendimento antes deu arrebatamento e não tem mais salvação. Então você viveu esse entendimento. Agora que seu entendimento renovou, significa que você vive a salvação. Porque antes o seu acolhimento era ficar no chão jogado ali como se as esperanças tivessem acabado. Ou simplesmente o entendimento de conseguir se livrar lá fora e temporariamente estar seguro em casa. Agora com o canal você tem um outro entendimento da salvação e a sua aflição passou. Agora entrou no lugar uma esperança. Porque do céu se manifesta a ira do Eterno. Então ele está falando o quê? Que do céu se manifesta as coisas que estão preparadas para este mundo. A ira aqui não é que o Eterno está irado com alguém, mas a ira são os demônios porque eles não têm mais salvação. Então aquilo que o Eterno viu no futuro e escreveu para o futuro, porque era assim que ia se terminar, basicamente o Eterno não fez nada, ele só olhou o futuro. Então você vê aqui que o que o Eterno viu no futuro era que o próprio inimigo ia se liquidar. Então ele basicamente só deu um fim para esse futuro. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então ele está falando aqui que toda a injustiça e impiedade do homem vai ser extirpada daqui. Que detém a verdade e injustiça. Ou seja, esses homens que pegavam a verdade do Altíssimo e convertiam em mentira, eles vão ser exterminados. Não que no caso eles vão morrer,
mas está falando que a mentira vai ser exterminada da boca deles. Porque o homem, ele não é mau. Quem faz o homem ser mau é os demônios. O demônio vem com sentimento, desejo, vontade e faz o homem errar. Então, verdadeiramente, quem é mau não é o homem, mas o demônio que está obrigando o homem a ser mau. E essa é uma parte muito ruim, porque se o homem não tem esse entendimento que é passado nesse canal, ele faz essas obras ruins e sempre se arrepende. Mas o que ele pode fazer se ele não sabe comparar uma obra dessa? Porquanto, o que do eterno se pode conhecer, nele se manifesta. Então tá vendo? Aquilo que o homem conhece do eterno se manifesta através do homem. Se o homem tem o entendimento de se tornar santo, isso vai se manifestar no homem, e vice-versa também, porque existe a maldição. Aquilo que eles conhecem da palavra e não obedecem, também se manifestará neles em uma forma de maldição. Porque as escrituras falam que o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa está pecando, o salário dela vai ser a morte. Então, está se manifestando também. Tanto em forma de doença, como numa morte precoce do nada. Porque o Eterno lhe o manifestou. Então, através do Eterno, veio tornar a existir. Não que o Eterno é mau, caso você esteja pensando, peraí, o Eterno sabia que eu estava errado e trouxe a manifestação à minha condenação? Não. Ele trouxe a manifestação para que você pudesse se arrepender e ser salvo. Se você soubesse o tanto de pessoas que se arrependem no leito, você veria que toda essa doença vem somente para a benção. Mas como o homem ele foi induzido a ficar pedindo salvação na terra, quer dizer o quê? Salvação carnal, querer salvar sua vida material, ela acaba perdendo o mais precioso que é a alma dela. Porque na hora da doença, veja ela pedir para ir embora, ela fica pedindo cura. E o Eterno vê que se der cura no futuro para ela vai continuar na mesma vida de pecado e vai entrar numa condenação pior ainda. Então ele permite que a doença continue afligindo a pessoa, para que ela se toque que ela não vai se curar, e enfim ela começa a conversar com o Eterno, para que ela venha se arrepender dos seus pecados e por fim ser salva. Porque o Eterno ele não quer que você tenha uma vida nesse mundo. Ele quer que você viva aqui, mas no sentido de ser salvo. Não viver aqui como se não existisse o amanhã. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Basicamente ele está falando que todas as coisas que o Eterno criou sempre dá testemunho de que ele é real. Existe sempre um testemunho que alguém foi autor daquilo. E muitas pessoas iam atrás da religião da ciência e ficavam estudando não sei o que e falavam que o Eterno não existia. Mas tudo aquilo que ele escreveu era real. E o que ele escreveu sobre o arrebatamento aconteceu. Então a religião ciência caiu por terra. E tudo que ele fez ficou inexcusável. Ele não disse que existia demônio? Agora todo mundo está vendo. Ele não disse que haveria arrebatamento? Todo mundo viu. Ele também não disse que existiria o fim do mundo? Por agora você vê que já está vindo a existência. Está inexcusável tudo aquilo que o Eterno veio criar. Ninguém vai ficar sem testemunho de que o Eterno é real. Porquanto, tendo conhecido ao Eterno, não o glorificaram como o Eterno. Ou seja, o homem tinha o conhecimento da palavra, mas nem por ter o conhecimento da palavra obedecia a ela, glorificava o Eterno. Nem lhe deram graças, graças é obediência, nem lhe deram obediência. Antes, em seus discursos se desvaneceram. Então o homem, através da filosofia vã, pegava o que a palavra dizia e distorcia. Por exemplo, o dízimo, que é uma coisa muito bem contada que muitas pessoas conhecem. Para dar o dízimo existia, nas escrituras, existia um sério de recursos que a pessoa precisava requisitar para poder participar do sacrifício. No caso, receber o dízimo. E hoje em dia, mesmo a pessoa sendo israelita, ela não tem nenhum desses requisitos. Então ela não pode receber dízimo. Ela pegava as escrituras para distorcer a seu bel prazer, com seus discursos vãos. E isso também entra na questão da pessoa pegar política e colocar no meio da religião. Ou pegar doença, que são demônios, e colocar no meio das escrituras. E você vai vendo que, através dos discursos vãos dos homens, eles estavam distorcendo a palavra do Eterno. A palavra do Eterno falava somente do Eterno e salvação. O homem, com seu discurso vão, pegava a palavra do Eterno para falar de coisas desnecessárias. E o seu coração insensato se obscureceu. Coração é entendimento. Então, pelo seu entendimento insensato, seu entendimento louco, se obscureceu, se tornou negro, se tornou um coração escuro. Não tinha nada de luz lá dentro. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles eram sábios porque tinham a palavra, mas se tornaram loucos porque não obedeciam a palavra. E mudaram a glória do Altíssimo, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível. Então eles pegaram a perfeição do Eterno e compararam a imperfeição não do homem em si, mas do demônio dentro do homem. Porque o Eterno fez o homem perfeito.
Aí Satanás veio dentro do homem e distorceu a imagem do Eterno. De aves, de quadrúpedes e de répteis. Então você vê que a imagem do homem foi transformada em aves, quadrúpedes e répteis. A imagem do homem foi transformada em demônios. Basicamente isso, não tem muito segredo aqui. Então basicamente você que era a imagem do Eterno acabou se transfigurando numa imagem de demônio. Por isto, também o Eterno os entregou às concupiscências de seus corações. Concupiscências é vontade da carne, e as vontades da carne são desejos, vontades, sentimentos e pensamentos. Através dos pensamentos ou dos desejos, o inimigo trabalhava para a pessoa errar. E você está vendo que ele fala seus corações. Então o demônio ele vinha no entendimento do homem e usava a carne dela para fazer ela errar em alguma coisa. A imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então você vê que o homem ele foi entregado à vontade do demônio para que ele desonrasse o seu corpo entre si. Quer dizer o quê? O corpo da pessoa era para ter sido santo. Aí o demônio foi lá e trouxe maldade para o entendimento do homem. E a maldade não se consistia em a pessoa pegar uma arma e matar alguém. A maldade se consistia em ela fazer outra pessoa pecar sem querer. Porque se ela tivesse esse conhecimento que é passado nesse canal, eu duvido muito que ela faria isso. Por exemplo, uma pessoa que xinga. Ela está pegando a glória incorruptível do Eterno, que é não falar palavras de maldição, e está transformando na corrupção, aonde a pessoa ela xinga, e xingamentos são palavras de maldição. E além disso, ela está falando esse palavrão perto de outra pessoa. E essa pessoa, ela aprende aqueles palavrão com aquele cara, e ele está desonrando o seu corpo com outra pessoa ali. Tá pegando o entendimento e passando para o outro o entendimento errado. E isso também entra sobre a pessoa passar maquiagem, chapinha, cortar o cabelo de forma estranha, piercing, tatuagem, e por aí vai. Estão desonrando o entendimento, o corpo do Eterno com coisas mundanas, pois mudaram a verdade do Eterno em mentira. Então aqui você já vê o que está acontecendo. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então está falando que os homens estavam servindo mais a vontade dos demônios do que a vontade do Eterno, que é bendito eternamente. Amém. Então está falando que o Eterno, ele é bendito, quer dizer o quê? Que o Eterno é misericordioso eternamente. Mas o homem, por estar sendo enganado, porque ele não sabia, está sendo guiado para esse caminho. Por isso acabou ficando um arrebatamento. Então não souberia nem se você quisesse, você estava com um demônio no seu corpo, então você precisa agora se livrar dele. E o único jeito de você se livrar do demônio, uma delas é obedecendo e a outra é matando a carne. Por isto, o Eterno os abandonou às paixões infames. Então aqui você vê que o Eterno ele viu que o homem estava tão entregue à idolatria, aos demônios, que ele simplesmente deixou o homem andar no seu caminho. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então você vê que as mulheres aqui elas mudaram o que era natural. O que é o natural? Se a mulher ela nasce com cabelo crespo, isso é o uso natural dela. Mas se ela passa uma química, deixou de ser uso natural. Se o natural da mulher é usar roupas comportadas e ela usa roupa colada, ela deixou de sair do natural para usar uma outra coisa. E isso vai para todos os âmbitos, não somente só com as mulheres, mas também com os homens. Uma certeza é, as mulheres sabem que o costume e o uso natural é a mulher ter cabelo grande. E o que aconteceu? Satanás inventou a moda, o salão de cabelo, aonde começou a tingir o cabelo das mulheres para quebrar logo e deixar uma farofa, para que elas ficassem debaixo de chapinha e secador, porque só assim para o cabelo ficar bom, porque senão é uma bucha, e simplesmente cortaram o cabelo da mulher para que ela se tornasse a semelhança de um homem. Então daí você vê como que foi aparecendo o feminismo. O feminismo não apareceu de um dia para o outro. Foi questões de anos e aperfeiçoamento de engano. Você acha que o salão de cabelo veio para quê? O salão de cabelo também veio para o empoderamento das mulheres, para que elas se sentissem incríveis consigo mesmo e o ego delas se elevassem, e simplesmente elas perdessem o uso natural, que é a humildade que o Eterno deu a cada um. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher. Então você vê que até o homem ele foi levado pelo costume da mulher. O homem ele tinha todo o jeito dele, e pelo costume que a mulher queria que o homem tivesse, ele também foi participar. A mulher tinha um cabelo que ela não gostava e passava logo uma chapinha, um secador, até uma química pesada. O homem ia lá e fazia igualmente. Então você vê que Satanás ele primeiro atacou a mulher para que a mulher virasse objeto de sedução para que o homem também fosse derrubado. Se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. E a sensualidade aqui não está querendo dizer só no sentido de pessoas andarem peladas na rua, mas ele está falando no sentido de uma ideia que uma mulher ou um homem teve seduziu outra pessoa a fazer igualmente. A pessoa ela tinha um cabelo cacheado, simplesmente fez uma química e o cabelo dela ficou incrível. Outra pessoa também vai ser seduzida a tentar seguir os mesmos passos. A questão é que a pessoa não sabe que aquilo dali é uma armadilha. Aí ela faz esse procedimento químico e o cabelo dela fica pior ainda. Ou seja, não estava ajudando, estava piorando.
homens com homens, ou seja, entendimento de homem com entendimento de outro homem. E também o que você está pensando, realmente, essa coisa aí de LGBT também já existia lá no passado e veio ser transmitida ainda nesse futuro mais presente ainda. Mas isso porque a maioria de todos aí, né, não tem o que muito falar, é tudo anjo caído. O anjo caído não tem, como podemos dizer assim, um senso de certo e errado. Eles são o que eles quiserem. Se um anjo caído quiser ser uma mulher, só que ele sem querer nasceu num corpo de homem, ele vai mudar ali só porque sim, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então você vê que o próprio erro que o homem cometia era o próprio erro que vinha lá atacar a pessoa. Então você vê que o Eterno ele não faz nada além de pagar a pessoa com o que ela está fazendo. Se as obras daquela pessoa são ruins, a única coisa que o Eterno vai dar é a recompensa do que a obra dela está pedindo. E se as obras dela são boas, o Eterno unicamente vai pagar o que a pessoa está fazendo. É que nem um trabalho, você trabalha e no final você recebe o seu salário. E se você trabalha pouco, uma parte do seu salário é cortada por falta do serviço que era para você ter feito. E como eles não se importaram de ter conhecimento do Altíssimo, assim o Eterno os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então você vê que o homem ele tem sim conhecimento de que o Eterno existe. E também ele tem a consciência dele, que acusa quando ele está fazendo alguma coisa que é errado. Mas por ele não se importar com a consciência, e nem tampouco com o que a palavra diz, ele foi entregue nesse sentimento, foi entregue aos demônios, para fazer exatamente o que os demônios querem. E aqui você vai percebendo de pouco em pouco por que você ficou no arrebatamento. Aqui não é simplesmente acuse e acabou, você vai ficar assim, fim de papo. Não, as próprias escrituras, conforme você vai lendo e ouvindo nesse canal, você consegue perceber que as suas obras te conduziu a ficar no arrebatamento. E agora também pelas suas obras vai te conduzir à salvação. Depende muito do que você quer fazer com seu futuro, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Você vê que a pessoa ela tá cheia de tudo isso daqui, não é cheio só de uma coisa só, ela estava cheia de tudo isso, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores do Altíssimo, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e às mães, nésios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então você vê que o homem ele não estava sendo condenado por causa de uma coisinha só não. Você viu que ele estava repleto, estava cheio, dominado por esse sentimento perverso. E o próprio Paulo fala, os quais, conhecendo a justiça do Eterno, ou seja, a obediência do Eterno, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então quer dizer o quê? A pessoa ela tinha conhecimento de que aquilo dali era errado. Só que para si mesma, ela ia lá e se apacentava. Não, o Eterno é misericordioso, ele não vai me cobrar por causa disso daqui. E ao mesmo tempo ela chegava numa pessoa lá e falava, não, pecar é normal, não, é impossível o homem parar de pecar. Ou seja, a própria pessoa se aconselhava consigo mesmo, não era nem com o Eterno, e a própria pessoa também ia se aconselhar com outra pessoa, um outro homem, não com o Eterno. Então o homem aconselhava o próprio homem a continuar no erro. E o homem não era o homem, mas era o demônio dentro do homem aconselhando o homem. Então você vê aqui o que está acontecendo. Você tinha uma obra errada, sabia que era errado, você ia pesquisar na internet para ver se estava errado e você achava alguém falando, não, tá tranquilo. E você simplesmente se baseava nesse não, tá tranquilo e continuava no seu caminho errado. Até que chegou o estado de dar o arrebatamento e ficou. Uma pessoa pode ser usuária de drogas, por exemplo. Uma pessoa que fuma maconha. Ela vai falar que isso daí não é errado, vai falar nem que é viciada, ela usa de vez em quando. Aí ela vai ver, só porque não tem nada nas escrituras falando de maconha, crack, droga, a pessoa fica tranquila. Ou aniversário, por exemplo. Só porque não tem nada escrito que não pode comemorar aniversário, ela vai lá e comemora. Ou festas natalícias e por aí vai. Ela esquece que se tivesse que colocar tudo dentro das escrituras, as escrituras teria que falar coisa que está no futuro, no sentido de um futuro assim bem palpável. Só que a pessoa ela não consegue se lembrar que o Eterno tem boca e ele pode falar. Aí ela simplesmente trata o Eterno como se ele não existisse e faz o que é errado mesmo assim. E mesmo quando mostra que está errado, ela também não liga, porque ela gosta do erro. Não que necessariamente seja ela, mas o demônio que está dentro dela faz ela gostar do erro para que ela não mude as obras dela e ela continue semi-condenada. Ou semi-condenada por quê? Porque ela ainda está viva, querendo ou não. Vive em carne, não espiritualmente. E se ela morrer na carne, condenada, semi-condenada, ela vai se tornar totalmente condenada. Ela vai cair primeiro no inferno, quando ele ainda existia, e por fim no lago de fogo. Mas agora ela vai cair diretamente no lago de fogo. Então você vê o que está acontecendo já.
A pessoa, ela apacentava a si mesma, se aconselhava a si mesma, e por fim, ela ainda ia consultar outras pessoas que tinham o mesmo entendimento do que ela. E ainda falava, eu já tô salvo, sendo que todas as obras dela falavam o contrário. Aí deu o arrebatamento e agora você sabe onde você se encontrou. Mas através desse canal você pode se tornar uma pessoa salva desde que você aceite.